Olá, eu sou o Fabrício Reis, sócio fundador do Reis e Lima Advocacia. Hoje nós vamos tratar de um tema relacionado ao direito do trabalho. Mas antes que eu possa entrar propriamente dito no tema, eu tenho que fazer uma pequena introdução. Nas relações de emprego, o empregador deve cumprir com suas obrigações e observar os direitos do empregado. O trabalhador também tem obrigações. Em alguns casos, pode incorrer em um dos atos que são considerados motivos para a dispensa por justa causa. Compreender essas causas é fundamental para aplicá-las corretamente. Assim, evita-se o cometimento de excessos que podem gerar ações trabalhistas. Neste vídeo, vamos falar sobre a justa causa e explicar os 14 motivos que podem levar à demissão por justa causa estão previstos lá na CLT. Aqui teremos impactos significativos na motivação da dispensa e nas verbas devidas ao empregado. Na dispensa por justa causa, o empregado cometeu alguma falta grave que justificou o seu afastamento da empresa. Por isso, ele deu causa à rescisão, perdendo o direito a algumas verbas. Nesse tipo de rescisão, são devidas apenas o saldo de salário e as férias vencidas, se houver. Mas quais são os motivos para a dispensa por justa causa? A maior punição que o empregado pode receber é a demissão por justa causa, pois ao cometer uma falta grave, o trabalhador não tem direito a, por exemplo, usar o seguro-desemprego, nem a sacar o saldo do fundo de garantia. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu artigo 482, ela traz um rol taxativo, ou seja, apenas aqueles motivos descritos ali é que permitem a dispensa por justa causa, falta grave. Vamos conhecer agora cada um deles. Iniciemos pelo ato de improbidade. O empregado que no desempenho das suas funções estiver agindo com desonestidade, má fé ou com a intenção de alcançar alguma vantagem para si ou para terceiro de forma indevida, pode ser demitido por justa causa. São exemplos de atos de improbidade a apresentação, por exemplo, de atestado médico falso, roubos ou qualquer outro tipo de fraude. Neste caso, o patrão pode dispensar o empregado imediatamente, assim que for constatada a ocorrência da falta grave. É importante que, no caso de rescisão do contrato de trabalho, em decorrência da falta grave, o patrão tem a obrigação de comprovar que a dispensa se deu por um daqueles motivos ali descritos. Segunda opção, incontinência de conduta e mau procedimento. A incontinência de conduta está ligada a atos que remetem à sexualidade. São alguns exemplos: o assédio sexual, a prática de gestos obscenos ou libidinosos e até mesmo o acesso a conteúdos de pornografia no horário de trabalho. O mau procedimento refere-se ao comportamento que não é aceito pela sociedade. Estamos falando de atitudes desrespeitosas como excesso de palavras de baixo calão, bullying com os colegas de trabalho, machismo, racismo, enfim, desrespeito às normas internas da empresa. Terceiro motivo, negociação habitual no ambiente de trabalho. A negociação habitual, que caracteriza a falta grave, é aquela realizada pelo trabalhador por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador, quando constituir um ato de concorrência ou vier a prejudicar o serviço. Mas o que é isso? Basicamente, ela se configura quando o empregado se aproveita de uma função para coletar clientes para si ou para um terceiro. Vamos supor, por exemplo, que você trabalha no escritório de advocacia e começa a repassar os clientes para um amigo, que também é advogado e cobra um valor menor e te repassa uma percentagem. Isso constitui uma concorrência desleal com o local em que você trabalha, pois você está se valendo de uma situação privilegiada. Quarto motivo, condenação criminal do empregado.
Se o empregado for condenado criminalmente e não couber mais nenhum recurso, o empregador pode demiti-lo por justa causa. Isso tendo em vista que provavelmente ele vai ser preso e não terá mais condições de continuar exercendo suas funções. É importante aqui que, se for concedido o benefício da suspensão da pena, não será permitida a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Quinto motivo, desídia no desempenho das respectivas funções. Aqui nós estamos falando de quando o empregado desempenha suas funções, como por exemplo, com preguiça, má vontade ou daquele de qualquer jeito, né? Tal quadro ele é caracterizado pelo acúmulo de diversas condutas que juntas são danosas para o bom aproveitamento da equipe e até mesmo da empresa. Um exemplo de desídia é aquele trabalhador que sempre chega atrasado ou nunca entrega suas tarefas no prazo determinado. Nessa hipótese, a jurisprudência, as decisões dos tribunais, entende que o empregador deve tentar corrigir o comportamento ruim do empregado antes de rescindir o contrato. Portanto, aqui, empregador, é necessária a existência de advertências, suspensões e até mesmo uma oportunidade para que ele se readeque ao ambiente de trabalho e às regras da empresa. Sexto motivo, embriaguez habitual ou em serviço. O empregado que tem algum problema conhecido como o alcoolismo e cultiva o hábito de frequentar e trabalhar bêbado, pode ser dispensado por justa causa, de acordo com a CLT. No entanto, a jurisprudência, as decisões dos tribunais têm entendido que, sendo o alcoolismo uma doença, não é permitida a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Nesse caso, o funcionário deve ser encaminhado, por exemplo, a um tratamento adequado de saúde, inclusive com o encaminhamento dele ao INSS, para que ele possa receber um auxílio-doença e se tratar. Sétimo motivo, violação do segredo da empresa. Para justificar a justa causa nessa hipótese, é necessário unir dois requisitos. Deve ficar comprovado que o empregado agiu de má fé ao repassar as informações sigilosas do empregador. O empregador precisa comprovar prejuízo em decorrência dessa atitude do trabalhador. Oitavo motivo, ato de indisciplina ou insubordinação. O ato de indisciplina ocorre quando o empregado ele vem a descumprir as regras, que podem ser verbais ou escritas da empresa. Desrespeitar, por exemplo, o vestuário exigido pelos chefes e fazer uso do e-mail do trabalho para fins pessoais. São alguns exemplos. Aqui existe o descumprimento de ordens gerais para todos os empregados. Insubordinação, no entanto, ela é caracterizada quando o trabalhador vem a descumprir uma ordem direta dada por algum superior, seja verbal ou escrita. Nono motivo, abandono de emprego. A falta injustificada de um empregado por mais de 30 dias é considerado abandono de emprego. É prudente que o empregador evite aquela notificação ou publicação no jornal com um aviso que o empregado deve retornar ao emprego porque ele está ausente há vários dias, ok? Isso pode configurar até mesmo um dano moral para a empresa. Décimo motivo, ato lesivo da honra e da boa fama ou ofensas físicas praticadas no serviço contra qualquer pessoa. O empregado que praticar ofensa física ou moral contra qualquer pessoa durante o serviço, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, poderá ser penalizado com a justa causa. A única exceção aqui é quando o que ocorre nos casos de agressão física que configurem a legítima defesa do empregado ou de outra pessoa. Vale destacar ainda que a ofensa moral pode ser configurada por agressões verbais, calúnia, difamação, seja contra colegas de trabalho ou mesmo clientes que estejam na empresa. 11º motivo, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos.
Essa situação é semelhante à hipótese anterior, mas diz respeito à ofensa direcionada ao empregador ou aos superiores hierárquicos. Não é raro vermos notícias de pessoas que foram demitidas por justa causa porque falaram mal da empresa em que trabalhavam nas redes sociais. A única exceção aqui também é quando ocorre nos casos de ofensa física que configurem a legítima defesa do empregado. 12º motivo: prática constante de jogo de azar. Neste caso, a rescisão por justa causa ocorre em regra para o trabalhador que pratica constantemente jogos de azar no local de trabalho. Porém, se restar comprovado que a prática, mesmo fora do horário e do espaço de trabalho, está comprometendo o rendimento do empregado, a demissão por justa causa pode ser aplicada. 13º motivo: atos atentatórios à segurança nacional. Se ficar comprovado por inquérito administrativo que o trabalhador cometeu atos atentatórios à segurança nacional, a dispensa por justa causa pode ser imediata. No entanto, esse é um fundamento para a rescisão por justa causa que já não está mais em desuso e é tido por muitos doutrinadores, estudiosos do direito, que não é mais aplicado. 14º motivo: perda da habilitação profissional. Trata-se de uma inovação trazida pela reforma trabalhista. Nela, se o empregado perdeu sua habilitação ou deixar de cumprir os requisitos estabelecidos na lei para o exercício da profissão, ele poderá ser demitido por justa causa. Contudo, é importante destacar que a lei também estabelece um requisito, que essa situação que levou à perda da habilitação seja causada por uma conduta dolosa do trabalhador, que é aquela em que ele tem a intenção de cometer o ato praticado. Portanto, o empregado que tiver, por exemplo, sua AB suspensa ou cassada e que tenha dado motivo para isso, poderá ser demitido por justa causa. Ufa! São várias as hipóteses que podem levar à demissão por justa causa. Agora que você já conhece todas, fique atento para não incorrer em nenhuma dessas faltas. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, leve essa informação a mais pessoas. Se você quiser receber conteúdo logo que for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho, ok? Nos vemos logo logo. Até mais!